E agora nós vamos falar de um tema que me é precioso, sobre poesia. Poesia é um gênero textual, um gênero literário que às vezes sofre com alguns mal entendidos no cotidiano. Ah, porque tem que falar só de amor, tem que ser melosa, porque só tem que rimar. A poesia, ela provoca uma dificuldade maior no leitor, porque ela pode ser algo que se entrega de imediato, você lê e já entendeu, ou você tem que fazer um processo de leitura com calma, de associação dentro e fora do poema, para depois alcançar a compreensão dele. Entre você ler um livro, eu vou ler um romance, romance não é história de amor, romance é uma narrativa, eu vou ler um livro de 250 páginas, vou gastar 3 dias para isso, eu gasto 3 dias para isso. Um livro de poesia de 250 páginas, você demora muito tempo para ler. O poema não é uma leitura apressada para ver logo o final, ele é um fim em si mesmo. Não tem que, agora eu vou passar para o outro, não. Essa expectativa de final não existe. A expectativa é da compreensão e de alcançar os significados que ele provoca. Bom, a gente trabalha com a ideia da inspiração, mas a inspiração, na verdade, ela é filha do estudo. Quanto mais a gente se expõe à poesia, quanto mais a gente se expõe a alguma coisa, mais criativo a gente fica. Interessantíssimo isso. Porque as referências vêm te alimentando e aí sim as suas conexões vão surgindo e seu texto começa a aparecer, a florescer. Bom, então, vamos lá. A base da poesia, a gente estava falando de algumas figuras de linguagem, então, no sentido simples, é a metáfora. E a metáfora, ela trabalha com um processo que não é enigmático. A palavra, o contexto da metáfora ele pega a palavra no seu contexto original, pega esses significados, joga ali no poema e começa a trabalhar dando novas possibilidades, mas a base continua lá. Por isso que a gente fala de deslocamento e assimilação. Peguei aquele sentido ali de pedra, por exemplo, dura, forte, firme, machuca, todas as referências que eu tenho, desloco para o meu poema e ali eu começo a trazer comparações, elementos que podem se conectar à ideia que eu quero fazer daquela pedra. Então é fundamental observar a palavra em seu cotidiano e as muitas conexões de sentido que ela faz. Se me perguntarem qual é o melhor elemento para se aprender a interpretar texto, é ler poesia, é trabalhar com poema. Porque você vai trabalhar com significados básicos, denotativos, você vai ter que movimentar no seu cérebro as palavras que se conectam naquele momento. É um exercício de linguagem muito poderoso, mesmo que se você não se veja artista, mesmo que você ache que é um gênero irrelevante, você é muito tecnicista, independente de tudo isso, é o exercício maior de interpretação. E outra coisa, as palavras conversam muito entre si, até quando não estamos por perto. O que é isso? A palavra pai, por exemplo, para mim pode ter uma série de associações, mas na experiência de outra pessoa vão surgir palavras que na minha mente não surgiram. E se eu estudei, se eu me expus a vários textos diferentes, essa palavra pai pode ainda estabelecer mais e mais conexões. Mais uma vez, a palavra observada ensina muito. Nossa, é mesmo. Eu li essa palavra aqui, nossa, conecto com isso, com aquilo, ajuda a escrever e ajuda no processo de interpretação. Por exemplo, resolvi utilizar uma palavra que virou uma identidade agora na nossa vida, máscara. Aí você vai fazer o quê? Vou anotar, vou escrever todas as palavras que me remetem à máscara, aleatoriamente, deixa seu cérebro fluir. Então, a gente está, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia e a gente ouve falar o tempo inteiro de Covid, de corona ou de coronga, como brincam. Nesse contexto histórico, máscara ganhou mais um significado, que há 8 meses talvez não teria quando a gente fosse fazer esse levantamento. Para você ver quantas palavras acompanham também as movimentações históricas, as movimentações sociais. Religião,
Tem processos religiosos que você cobre o rosto, né? Vai para o culto ou para a missa, né? E gosta de guardar ali o rosto naquele momento. Ah, eu gosto é de carnaval, máscara para mim lembra festa. Né? Dentro do nosso contexto agora, enfermeira, médico, fatalmente vão aparecer. Festa, principalmente festa de criança, que a gente gosta de se fantasiar. Aí você pode lembrar, se você for um nerd igual a mim, Batman, Homem-Aranha, são elementos que usam máscara. Eu posso também falar que o sujeito é mascarado, que ele é falso, ou ficar com medo. O cara entrou com máscara, você já pensa, porra, tô ferrado. Então você pode colocar o ladrão, a gente pode falar de escravidão, vai que você está num contexto de leitura, que aí você se lembra dos castigos que eram feitos, das máscaras de ferro para fechar a boca da pessoa escravizada, para não comer aquela coisa que ela estava movimentando ali naquele momento, para punir. Você tem uma variedade de informações. Para incêndio, eu vou entrar, não vou respirar, ambiente tóxico, né? A gente pode trabalhar um filme distópico, como a gente está tendo um bando de filme de desgraça, de tragédia agora. Então, eu levantei esses elementos. O que eu vou fazer com isso? Eu ainda estou movimentando esses sentidos para ver como eu posso deslocar todos esses elementos aqui e colocar num texto meu. Fazer as comparações que serão só minhas ali. Então, continuando, máscara. Cobre os olhos. Você pode colocar a máscara de carnaval ou do Batman. Cobre o rosto inteiro. Você trabalha nas forças táticas. Cobre o nariz e os lábios, que aí já é uma raridade para a gente ver hoje na rua, né? Pode ter cores diferentes, que agora o novo status é você usar uma máscara que te diferencia dos outros. Sua cara não aparece, é o objeto que aparece, que é bem a filosofia do consumo, né? Modelos, porque amarra, porque não amarra, porque tem coisas de prata. E a ideia nossa eu vou extrair aqui a ideia de cobertura, proteção, perigo, que para mim foram palavras que nesse momento da minha experiência de leitura, de interpretação, fizeram mais sentido. Aí o que acontece? Poesia é filha da música, ela tem ritmo. Ritmo não quer dizer que obrigatoriamente ela vai ter rima. Você pode ter o verso branco, que é aquele que não vai rimar com ninguém. Mas necessariamente, quando você começa a ler uma poesia, não é o mesmo que ler uma notícia. Não é o mesmo que conversar com uma pessoa. Ela, na própria leitura, vai marcando uma cadência. E é fundamental encontrar esse ritmo de leitura justamente para facilitar a interpretação desse texto. Uma outra coisa as pessoas têm mania, eu vou ler a poesia, o poema, e eu vou ler uma linha separada da outra, porque cada verso aqui diz uma coisa. Não. Apesar de eu ter uma liberdade muito grande na sintaxe, na construção dos elementos do poema, do texto poema, eu tenho que ler até onde terminar a ideia. Ela pode terminar no verso, ela pode terminar em 3 versos. Então, a gente tem que ver o final da ideia, que se for recortando, ninguém vai entender esse texto. A gente tem aqui uma questão muito forte, é que nada do que a gente vai colocar como personagem, como expressão, vai ser simplesmente um objeto. A gente transforma tudo em pessoa. Eu vou falar a história da cadeira. A cadeira começa a ter sentimentos, começa a sofrer a perna quebrada. Se eu vou falar de ETs, vem umas baratas gigantes que as nossas noções de ET são exageros nossos, hipérboles nossas, 3 peitos, uma cara com um olho só, ou baratas gigantes. Ainda ali você vai colocar elementos que são da natureza humana. Não dá para contar uma história sem que o cerne, a essência humana esteja lá. Então, eu escolhi máscara, certo? Para fazer o poema. Aqui agora eu já desloquei os significados, agora eu vou fazer as minhas construções. Esse é o poeminha bem mais ou menos que eu fiz, mas só para ilustrar. As máscaras rodopiam em danças de perseguição e medo. Já viu, né? Elas estão dançando, não são mais um objeto. Ali já não se escondem bandidos e heróis, apenas o destino, menino travesso, se escondendo pelos cantos atrás de nós. Viu que eu comecei aqui e terminei aqui, ó. Nossas faces agora são olhos perdidos, ainda guardando a máscara que nos esconde os nossos pensamentos. E a certeza de que dentro do tecido a vida corre sufocada.
O poema, ele trabalha com imagens. Pode ser imagens que você consegue fazer um desenho, pode ser o conceito. Você fala, nossa, que ideia bonita. Na construção desse poema, eu trabalhei com a ideia de que, da metonímia, as máscaras agora são as pessoas, né? Eu estou vendo as pessoas pelas máscaras. Retirei todo o ser humano e só fiquei com as máscaras para indicá-lo. E aí as pessoas estão andando na rua com medo, elas estão com medo de outra pessoa estar com esse Covid. Por isso que eu traduzo para perseguição e medo. Antes eu usava a máscara e os sentidos eram muito claros. Eu era um bandido ou era o Batman. Mas agora a gente não sabe mais quem são as pessoas ali. Agora o destino, para nós, é algo que está muito forte, que é a figura da morte na próxima esquina, né? Se eu vou pegar, se não vou pegar, vou morrer, não vou morrer. Por isso que eu coloquei que o destino, travesso, se escondendo, fica atrás de nós, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Futuro, na verdade, devia ser simbolizado, inclusive em algumas culturas indígenas, é atrás, porque é onde a gente não pode ver. Então, a gente não tem mais rosto, a nossa face, nosso rosto agora são esses olhos perdidos, guardando a máscara que nos esconde os nossos pensamentos. É uma máscara que não é o tecido, não é o rosto, não é uma proteção, mas são aqueles elementos que a gente não assume para nós mesmos, que a gente prefere deixar de máscara ali, que a gente não sabe lidar com isso nesse momento. E é a certeza de que dentro do tecido a vida corre sufocada. Eu imaginei como se essa máscara se movimentando na respiração, como se fosse a vida, tentando sair, tentando se manifestar. Essas são construções que eu fiz, baseadas na minha experiência, na minha visão das coisas. Trabalhei com a personificação, trabalhei com a metonímia, fiz um texto mais tristonho, eu tenho fama de ser uma pessoa que adora uma desgraça, mas trabalhei com as imagens e construí o poema. Agora, olha só, para vocês verem aquelas palavras lá atrás, que eu separei antes, elas aparecem no poema. Eu não vou ficar contando se as palavras vão aparecer, mas naturalmente, nesse processo de deslocar o sentido para o poema, elas vão aparecer, porque vão ser o meu tema. Então, olha só, as máscaras escondem destino, olhos, tecido, sufocada. São palavras do dia a dia. Palavras que a gente utiliza para conversar. Eu não aguento usar essa máscara sufocando. A gente não sabe direito quem é quem mais. Eu não sei o que vai acontecer, porque a gente andar nas ruas com máscaras, a gente não tem necessariamente uma sensação de proteção, mas parece um cenário de guerra. Não sei se vocês se sentem assim, ver todas as pessoas de máscara na rua é como se a doença estivesse aqui falando nas nossas orelhas. Para mim, eu coloquei nessa perspectiva de, ao invés de falar, eu tô sufocando, não consigo respirar, o que eu fiz? Eu falei, vou transferir esse sufocamento, eu vou colocar vida, que não é uma coisa cotidiana, mas eu penso assim, a vida corre sufocada, eu posso trabalhar com muitas interpretações, com muitas possibilidades de uma vez só. Tirei do cotidiano, associei com uma outra coisa, que fez parte do meu processo de criação. Aqui, eu vou ler um poema, esse maravilhoso, para mim, um dos grandes poetas do mundo, que é o Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, ele é um dos mais famosos da literatura brasileira, justamente porque os poemas dele, na maioria das vezes, se entregam rapidamente para o leitor. Você já consegue saber do que ele fala. Então, visualiza, fecha o olho aí. Preso à minha classe algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar este tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa.
Estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sentei-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Fiquem com isso. Inspire-se na sua respiração. Traga o oxigênio. Libere aquilo que não te alimenta. Até mais.